No momento que eu gravo esse vídeo, as ações da Sanepar, Sapri 4, acumulam uma alta de 33% no ano de 2023. E pode colocar boa parte dessa alta na conta do bom resultado que a empresa divulgou no último dia 10 de agosto, referente ao segundo trimestre de 2023, visto que as ações subiram quase 9% no mesmo dia e praticamente 12% desde então. E a pergunta que fica é: mesmo com essa alta recente, será que dá para dizer que as ações da Sanepar estão ainda mais baratas? Será que é possível uma ação subir de preço e ficar ainda mais barata? Como que isso é possível? Depois desse vídeo você mesmo vai ter sua própria resposta para essa pergunta, combinado? Fechou então. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimento certificado, para mais um vídeo do Valor em Ação. O objetivo desse e de todos os vídeos desse canal não é te fazer recomendações de investimento, de compra, de venda de ações. Nosso objetivo é subir a régua quando o assunto é finanças pessoais e investimentos, bolsa de valores. Esse é o objetivo. Então, quem já é de casa, deixa o like na moral. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você gostar em algum momento do conteúdo desse vídeo, considere-se convidadíssimo e convidadíssima a se inscrever aqui no canal. Agora, antes de responder se Sapri 4, Sanepar está ainda mais barato, eu quero que você imagine a seguinte situação e vai fazer sentido. 8 anos atrás, você começou a trabalhar numa empresa, todo empolgadão lá, começou a trabalhar e tal, você começou num cargo baixo, foi subindo graças à sua dedicação, ao seu esforço, e ao longo dos primeiros 4 anos, você também investiu parte do seu salário no seu desenvolvimento profissional. Você estudou pra caramba, fez cursos, se capacitou, melhorou seus resultados dentro da própria empresa, mas o reconhecimento financeiro, faz-me rir, que é bom, não veio da forma que você esperava. Você até teve um aumento de trabalho, subiu de cargo, foi promovido a trabalhar mais, digamos assim, mas o aumento de salário foi magrinho, menor que o que você considerava, que você acreditava ser justo. E aí, ao falar com o seu chefe, com o seu patrão, ele disse que você estava ali evoluindo mesmo, que ele estava vendo a sua evolução, o seu esforço, mas que a situação estava difícil para a empresa naquele momento e prometeu que assim que possível o seu reconhecimento chegaria, que o seu aumento de salário, mais do que merecido, era só questão de tempo, que você podia ficar tranquilo. Ao mesmo tempo, você via também seus amigos que trabalhavam na mesma área em outras empresas sendo reconhecidos, tendo os seus aumentos, subindo de cargo, ganhando mais dinheiro, melhorando de vida bem mais rápido do que você. Isso dava ali gerava um certo incômodo. Aí você lembrou que ao longo desses 4 anos, em um dos treinamentos que você fez, te falaram que carreira é assim mesmo. Às vezes o reconhecimento ele demora um pouquinho, mas você precisa ser resiliente, a palavra que está na moda. Para de reclamar, continua trabalhando que uma hora o reconhecimento vem. Você continua fazendo sua parte, investindo na sua carreira profissional, se capacitando ainda mais para atender às necessidades do seu cargo. E o que aconteceu? Mais 4 anos se passaram e novamente nada de reconhecimento financeiro. Só aqueles aumentinhos mequetrefe, meia boca, que todo mundo ganha, mesmo quem fica de braço cruzado não faz nada. Até que você decidiu aceitar a proposta daquele seu amigo que já era diretor em outra empresa concorrente. Pediu demissão, mandou o seu patrão, seu chefe, ao devido lugar, que você sabe qual que é. Lógico que depois que o seu amigo confirmou que a vaga estava garantida, é claro, antes não, você foi trabalhar na concorrência e finalmente foi reconhecido. Olha que beleza de história, né? Então, a Sanepar, ela é meio que essa pessoa que investe na sua carreira, mas não recebe o reconhecimento justo, sabe? É meio que isso que acontece. A diferença é que a Sanepar não pode pedir demissão e ir trabalhar na concorrência, porque ela é ao mesmo tempo patrão e funcionária, é a empresa estatal, entendeu? E o maior risco enxergado pelo mercado na Sanepar há um tempo e atualmente é justamente o risco regulatório, o risco de as novas tarifas não reconhecerem os investimentos feitos pela empresa, o que impacta diretamente a receita futura, geração de caixa da empresa também. Vamos ver tudo isso daqui. Mas como o possível retorno do acionista de uma determinada empresa ele está diretamente relacionado à sua geração de caixa futura, a geração de caixa futura da empresa trazida a valor presente, esse risco acaba se refletindo no preço das ações que vêm sendo negociadas a múltiplos
aparentemente descontados já há algum tempo. PVP 0,76, P sobre L 5,06. Mas será que podemos dizer que alguma coisa mudou depois desses resultados referentes ao último trimestre, ao segundo trimestre de 2023? Será que agora você pode ter aquela esperança de que finalmente os humilhados investidores de Sanepar serão exaltados? Mesmo com essa alta recente, as ações da Sanepar ficaram mais baratas? O que você acha? Eu vou analisar junto com você aqui, utilizando aquele passo a passo com base em 4 pilares que eu expliquei no primeiro vídeo da nossa série sobre análise de ações, que já está no terceiro vídeo. Essa série já está no vídeo 3 e se você ainda não viu, eu recomendo que você veja esse vídeo. Não faça nada antes de terminar de ver esse aqui e ver esse primeiro vídeo. O conteúdo está muito bom, a galera está maratonando mais do que série de Netflix. Eu até achei meio que exagerado isso, né? Mas gosto é gosto. Você quer maratonar, pode maratonar série de análise de ações. Mas o povo está comentando, está gostando muito realmente dos vídeos. Mas vamos lá. O primeiro pilar é você entender o setor que você está analisando, que você pretende investir. Lembra que eu disse que análise fundamentalista é como você olhar por debaixo do capô de um carro usado ali antes de você comprar esse carro? Pois é, então assim como você consideraria muitos aspectos antes de comprar um carro, a análise fundamentalista te ajuda a entender se uma empresa pode ser uma boa escolha para você investir, olhando para todas as informações importantes que podem afetar o valor dessa mesma empresa no longo prazo, entendeu? Pode parecer complexo, mas assim, o setor de saneamento ele é mais previsível porque ele está dentro daquela gaveta de empresas de utilities que a gente fala. Então as empresas do setor de saneamento, assim como as do setor elétrico também, como você sabe, tendem a ser mais resilientes em períodos de recessão, pois as pessoas, as empresas consomem esses serviços mesmo em períodos de crise. Todo mundo precisa de energia elétrica, de água encanada, de serviços de tratamento de esgoto, coleta e tratamento de esgoto. Então, essas empresas têm receitas mais previsíveis. Só que assim, mesmo sendo mais previsíveis, existem os riscos. Risco é risco, renda variável é renda variável. A necessidade de novos contratos de concessão, por exemplo, após o término dos contratos existentes, é um risco. Porque essa nova renovação dos contratos ou a renovação com outras características, com mudanças negativas para as empresas, isso pode afetar o resultado e desempenho das ações. Só que esse tipo de empresa costuma ser interessante para investidores menos arrojados, que estão de olho ali na renda passiva e na previsibilidade de receitas mesmo. Mas por que que isso acontece, Badu? Por que essa previsibilidade? Porque as receitas, caso você não saiba, de várias dessas empresas são recorrentes e previsíveis. Os contratos são de longo prazo, em grande parte, e muitos deles corrigidos pela inflação. Isso traz previsibilidade. As premissas dos contratos também fornecem parâmetros para que seja possível calcular o retorno dos investimentos dessa empresa, entendeu? Fazer um valuation de empresa de utilities é bem mais molezinha do que fazer valuation de empresa de commodities ou de tecnologia, desde que a AGEPAR não seja responsável pela regulação da empresa. Quem é acionista da Sanepar já entendeu essa piada aqui e deve estar rindo ou chorando agora, depende do preço que pagou nas ações. Mas se você não entendeu, não tem problema não, eu explico a piada também, vou explicar o conteúdo e a piada. Pode ficar tranquilo. Antes, voltando aqui para a explicação do setor, o que a gente precisa considerar? As empresas desse setor tendem a estar numa fase de investimentos que permite que elas distribuam uma parcela maior do lucro aos acionistas na forma de dividendos, numa fase ali de reinvestimentos que ela não vai precisar investir tanto, apenas para manter a sua operação, e aí boa parte desse caixa gerado vai virar dividendo no bolso do acionista. Então, por isso que muita gente gosta desse tipo de empresa para dividendos. Só que a forte regulação estatal, como eu falei, é um risco. O ambiente regulatório impacta os negócios, os resultados dessas empresas, ainda mais quando a gente está falando de uma empresa estatal. E esse risco, especificamente na Sanepar, vem colocando em xeque ou ameaçando justamente essa característica de maior previsibilidade que esse tipo de empresa deveria ter, que a gente acabou de ver. Logo mais a gente vai falar sobre isso em detalhes. Fica ligado que vai ser a parte mais importante
desse vídeo aqui, a parte que você precisa realmente ver. Antes disso, a gente vai para o segundo pilar, que está relacionado com as margens da empresa, que no caso da Sanepar, você precisa entender as causas das variações das margens. Por que o resultado da empresa está aumentando ou diminuindo? Ah, o lucro subiu, a margem subiu, tá bom. Não, isso não é suficiente para você entender. Como a gente pode ver no relatório do site de RI, os resultados do segundo trimestre de 2023, eles não foram afetados por itens não recorrentes, segundo a empresa, e o resultado ele foi impactado pelo crescimento de 13% da receita operacional líquida e pela redução de mais de 3% dos custos e despesas operacionais. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o EBITDA, ele foi de 663 milhões, uma alta de quase 50% na comparação ano a ano, e com isso a margem EBITDA subiu 10,6 pontos percentuais na comparação anual. Subiu para 43,2%, uma boa margem EBITDA. O resultado financeiro da empresa melhorou, as receitas financeiras cresceram 6,4%, as despesas financeiras caíram 9,3%, tudo legal aqui, né? E isso impactou, obviamente, positivamente o resultado líquido da empresa também. A soma de tudo isso fez com que o lucro líquido subisse mais de 80% na comparação com o mesmo período. Uma bela de uma alta e sem efeitos de itens não recorrentes, segundo a empresa, o que é muito importante. Ou seja, a Sanepar melhorou suas margens graças a uma melhora de eficiência operacional e como o mercado esperava algo pior do que isso, as ações subiram. Simples assim. Margem bruta subindo mais de 7 pontos percentuais, margem líquida e EBITDA subindo mais de 10 pontos percentuais, o crescimento de margens ok até aqui, certo? E agora nós vamos para o terceiro e quarto pilares, pois eles têm relação com a rentabilidade e com o endividamento da empresa, que são duas coisas que conversam também, que eu comentei nesse primeiro vídeo. O endividamento da Sanepar, na minha opinião, não é o fato que mais deveria preocupar o investidor, tanto que as agências de classificação de risco, de rating, não se cansam de avaliar bem a Sanepar. Emprestar dinheiro para ela é realmente bem mais tranquilo do que comprar as suas ações. O endividamento ele segue bem controladinho, boa parte dele com vencimento mais longo, o que deixa a empresa numa situação mais tranquila, mais confortável, caso as taxas de juros caiam realmente. A rentabilidade do acionista, medida pelo ROI, teve uma melhora graças a essa melhora também nos resultados que a empresa teve, o que é positivo. Se você analisar, você vai perceber que o aumento na receita operacional líquida influenciou isso e o ROI da empresa voltou para o patamar acima da média. Só que se você analisar direitinho, você vai ver que esse aumento na receita aconteceu graças a um reajuste tarifário de 8,23% a partir de 17 de maio de 2023, boa parte dele, ao crescimento dos volumes faturados de água e esgoto e do aumento também no número de ligações. Isso aqui fez com que a receita aumentasse e o lucro também. E até aqui, tudo tranquilo, tudo como deveria ser numa empresa com as características da Sanepar. Só tem uma observação que a gente precisa fazer, que é a observação. A nova tarifa, que foi ajustada em 8,23%, não reconheceu totalmente os investimentos feitos pela empresa no ciclo 2017 até 2020. Lembra da história lá do funcionário que investe, se dedica, faz tudo, veste a camisa e que não tem o aumento que deveria? Pois é, essa é a vida da Sanepar, por isso que é mais barata mesmo. A Sanepar até que vem sendo uma empresa eficiente, mas não teve o aumento que merecia. Isso é um risco da empresa, como a gente viu. Não adianta você ficar choramingando, não adianta o investidor querer chorar e reclamar. É assim que funciona. Esse risco você deveria ter percebido, você deveria estar ciente desse risco desde o primeiro momento que você investiu nas ações. Então é assim que funciona, aceita que dói menos, é mais bonito que ficar reclamando. Enquanto que você está reclamando que você investe na Sanepar e que a tarifa deveria ter subido muito mais para compensar o seu investimento, tem um monte de gente consumindo esse serviço por lá no Paraná que não sabe nem que diabo é Bolsa de Valores e que está achando realmente
muito melhor que tenha subido menos. E tem muita gente também que está doido para votar em um político que prometa que a água e a luz, as contas não vão subir muito nos próximos anos, que vão subir menos ainda. Estatal é isso daí. E lembra que as empresas desse setor tendem a estar numa fase de reinvestimentos que eu falei que permitem que elas distribuam uma parcela maior do lucro para os acionistas na forma de dividendos? Eu falei isso, que é uma característica. Pois é, só que no caso da Sanepar, não é bem isso que vem acontecendo, não é bem assim. O payout é justamente o indicador que mede isso, o percentual do lucro que a empresa distribui na forma de dividendos, e o payout da empresa caiu desde 2019. E tem mais, a gente precisa falar. Para atender às exigências do novo marco do saneamento, ela vai precisar fazer altos investimentos. E aí você pensa assim, o fluxo de caixa de uma empresa, ele é dividido em 3 partes principais, que é uma coisa que a gente vai ver também nas próximas aulas sobre análise fundamentalista, mas eu já adianto. Você tem o fluxo de caixa operacional, que é o caixa que a empresa consegue gerar nas suas operações. Você tem o fluxo de caixa dos investimentos, que é o dinheiro que a empresa usa para fazer os seus investimentos, e qualquer outra parte do fluxo de caixa. Por fim, você tem o fluxo de caixa dos financiamentos, que é no fluxo de caixa dos financiamentos que você vai achar os dividendos que a empresa está pagando. É lá que fica registrado. E aí, quanto mais a empresa precisa destinar recursos para os investimentos, menos sobra para pagar dividendos de forma sustentável. Simples. Só que isso não deveria ser um problema, já que a empresa está fazendo investimentos e vai colher frutos desses investimentos que vão gerar resultados. Ela pode comprometer a sua geração de caixa hoje, porque lá na frente ela vai gerar retorno e vai pagar o seu acionista, que vai receber mais dividendo, que vai ficar muito feliz. Só vai demorar um pouquinho mais, mas vai ser compensado. Teoricamente, é lindo. Só que o acionista da Sanepar, ele não coloca a cabeça no travesseiro todas as noites com essa tranquilidade, com essa certeza. Que vai que chega a próxima revisão e os investimentos do ciclo 2021-2024 também não são devidamente reconhecidos. Entendeu? E os da próxima janela também, 2025, 2028, também não são reconhecidos. E aí você vai investir numa empresa no longo prazo que vai sempre ficar não reconhecendo os investimentos, vai sempre dar um reajuste, uma revisão menor do que o que deveria, um aumento menor. Se você ainda não entendeu, o que pode acontecer é a empresa vai se comprometer com esses investimentos, vai comprometer a sua geração de caixa, parte dela com investimentos, e na hora da revisão, esses mesmos investimentos não serem devidamente reconhecidos, entendeu? Então, o que acontece na Sanepar, na minha opinião, é o seguinte. Eu percebo que o mercado ele costuma superestimar os efeitos do risco regulatório no resultado da empresa, sempre que esse risco está prestes a se materializar, que está no radar, ou quando ele realmente se materializa, como aconteceu recentemente, na última revisão. E depois que ele vê que a coisa não era tão feia como ele pensava, acontece essa revisão no preço para cima e as projeções, perspectivas melhoram. E aos poucos o mercado ele vai meio que se esquecendo desse risco. E aí ele vai para a fase que ele subestima esse risco, todo mundo querendo investir nas ações de novo, mais caras, até que ele volte para o radar na próxima revisão ou em algum momento. Tanto que as ações costumam sempre subir depois das revisões. E aí, quando a cotação descola do lucro para baixo, historicamente, tem sido um bom momento para investir nas ações da Sanepar. E quando o contrário acontece, geralmente se paga caro nas ações. Entendeu? Porque a empresa de utilities não tem segredo, também não vai explodir, não vai crescer demais. Para crescer precisa investir, só que precisa ter o retorno sobre esse investimento. Então a empresa intensiva em capital, desde que ela tenha os seus investimentos reconhecidos devidamente, vai ser um investimento bacana. Esse é o risco dos investimentos não serem reconhecidos. Por isso que eu sempre disse aqui, todas as vezes que eu fiz vídeos sobre Sanepar, outras estatais, principalmente desse setor, que esse tipo de empresa, ou você investe quando o mercado está superestimando os riscos, compra barato, e mesmo assim você não tem garantia de que você fará um bom investimento, afinal de contas, você está considerando que esses riscos, eles de fato existem, isso pode acontecer, pode ser que depois você descubra que o mercado ele não estava superestimando, que era isso mesmo, foi o que aconteceu, estava tudo certo, afinal, renda variável é assim, se você é café com leite ainda, fica na renda fixa mesmo, que é muito melhor. Mas ou você compra quando o mercado está pessimista,
ou não investe. É isso que eu penso. A pior coisa que você pode fazer é pagar caro em ações como essas. Depois que o mercado ele meio que esqueceu um pouquinho dos riscos, as ações começaram a subir, aí subiu 30%, depois sobe mais 30%, depois sobe mais 20%, aí você fica animado e compra, na máxima e se lasca. E com relação ao fato de que ficou mais barata ou não, mesmo com a alta as ações estão mais baratas, isso é complicado de falar. Na minha opinião, a Sanepar ela provou que, apesar de ser uma empresa estatal, ela é uma empresa eficiente, considerando que se trata, como eu falei, de uma estatal até bem eficiente, na minha opinião, melhorando, fazendo o dever de casa, conseguiu tranquilamente fazer a lição de casa, aumentou a geração de caixa operacional, ao mesmo tempo em que conseguiu reduzir custos e despesas. Isso aqui é lindo para qualquer empresa, só que o futuro da empresa esbarra de frente no risco regulatório mais uma vez. Ao meu ver, está barata do mesmo jeito que estava no começo do ano, mesmo que as ações estejam mais caras agora, custando mais caro. Por quê? Agora é possível perceber com mais clareza que o impacto desse risco nos resultados, provavelmente ele estava sendo superestimado pelo mercado. Você consegue ver isso? Agora, quem comprou as ações abaixo ali dos R$4, ou na casa dos 4, 4,10, 4 e pouquinho, comprou num cenário bem mais nebuloso e correu mais risco do que quem está pensando em comprar agora, do que quem está comprando ou pensando em comprar agora. E por isso vai ter um retorno melhor caso a empresa siga sendo essa Sanepar de sempre, sem grandes surpresas, entendeu? Correu mais risco, o prêmio é maior. Na minha opinião, barato do mesmo jeito, por isso, porque também o risco diminuiu, que a gente está vendo que o negócio não é tão feio assim. Então, se você acha que essa maior eficiência e essa redução de custos, aumento da geração de caixa que aconteceu, isso aí é sustentável e vai continuar melhorando, aí sim pode ser que para você, hoje, a ação esteja até mais barata. Para mim, segue na mesma coisa. E se você acha que tudo isso aí não é sustentável, você pode até ter a opinião de que a ação subiu e realmente ficou mais cara. Não tem o que fazer, entendeu? É assim que você precisa pensar como investidor. Fora que, como eu falei, apesar de bons, esses resultados deveriam ter sido ainda melhores se os investimentos da empresa fossem devidamente reconhecidos. Lembrando mais uma vez, isso aqui é só a minha opinião, não se trata de uma recomendação de investimento para comprar para ou vender, nada disso, para de ser doido. Fico por aqui, vejo você no próximo vídeo. Um abraço, tamo junto, valeu, se inscreva nesta bagaça.